Olá, sejam bem-vindos ao Pod Unimes. Essa edição especial vai falar de um conteúdo extremamente importante, inteligência artificial. E para falar sobre esse conteúdo, nós temos aqui a honra de receber o expert Diogo Lopes, que é um expert em inteligência artificial. Ele cria conteúdo sobre IA e tech sem enrolação, que é algo muito importante para todos nós. Além disso, o Diogo, ele criou o canal Sem Segredos Tech. É um canal no YouTube que você pode acessar aí, Sem Segredos Tech. E também ele é proprietário da Bros AI, uma empresa de consultoria em inteligência artificial. Além disso, ele é professor da Universidade Metropolitana de Santos, na unidade Pacaembu, a nossa unidade em São Paulo. É uma honra muito grande receber você, Diogo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. É uma honra esse convite que eu recebi. Estou muito feliz de estar presente aqui no Polo aqui de Santos e nesse bate-papo nosso aqui. Sensacional. Muito contente. Estou muito feliz também. Eu acho que todos que vão nos acompanhar vão aprender muito sobre inteligência artificial e vão poder se motivar a caminhar ainda mais nesse conteúdo. Diogo, vamos ser bem objetivo, né? Como que você chegou até a inteligência artificial e qual foi o ponto de virada que te fez focar nisso? Bom, vamos fazer curta uma longa história. Eu empreendo desde 2012 e já passei por vários segmentos. Eu já passei pelo ramo da construção civil, já tive loja de maquiagem, mas há uns 10 anos eu lido no meio da tecnologia. Então eu já tive uma empresa de tecnologia e aí quando foi na pandemia, como todos sabem, né, muitas dificuldades nesse mercado no geral, né? E apareceu a inteligência artificial para mim, né? Porque a inteligência artificial já existe desde a década de 50, mas não era tão evoluída quanto é hoje. E eu vi um vídeo lá internacional de fora, nos Estados Unidos, uma pessoa mostrando um desenho feito à mão, um esbocinho, sabe aquele desenho de criança? E a inteligência artificial transformando aquilo numa coisa realista. Eu falei, caramba, o que é isso? Como assim, né? O que é isso? E comecei a me aprofundar sobre isso e desde então me apaixonei. E comecei a me aprofundar cada vez mais sobre a inteligência artificial. E aí estamos aqui hoje, né? Trabalhando diretamente com isso. E para mim está sendo um prazer, porque é algo que eu amei, gostei, tenho prazer em estudar e em falar sobre também. E aí, e você tem uma coisa que é muito especial para nós e está relacionado à nossa missão enquanto universidade, cursos, né? E educação, que é compartilhar. Isso está muito forte em você. E isso agrega um valor enorme, né? Porque você não só é suficiente e faz o trabalho sobre IA, mas você quer compartilhar. Exato. Então isso para nós é algo muito importante. Pessoas abnegadas, vocacionadas em compartilhar para que mais pessoas possam evoluir como você evoluiu. Sim. Muito obrigado, viu? Isso, parabéns. Muito bom. O que mais te incomoda no jeito como a IA é comunicada hoje? Porque a gente vê, às vezes, uma forma de comunicar ou trazer que não é tão prático, não é tão objetivo, não é tão rápido, seja nas redes sociais, nos cursos ou na mídia em geral. Bom, vamos lá. Eu comecei o canal do YouTube, juntando o que você acabou de falar, pensando realmente em, vamos dizer assim, tropicalizar esse conteúdo, né? Porque só tinha conteúdo lá fora, em inglês, e a gente sabe que muita gente não tem acesso ainda, infelizmente, a isso. E eu comecei a trazer para o Brasil. Esse foi um dos primeiros canais do YouTube a falar sobre IA. E teve uma época até que eu dei uma desanimada, aí entra nisso do hype, né? Por quê? Porque começou essa fase do hype. Eu posso até estar errado relacionado à criação de conteúdo, mas é uma coisa que não me dava prazer, ter que seguir a tendência do hype para ganhar visualização. E hoje, pela consultoria inclusive, eu converso com muitos empresários e muitas pessoas relacionadas à inteligência artificial e eu percebo que aquilo que elas sabem é propaganda que elas viram na internet. Olha que interessante. Então, é alguma coisa que o cara fala, olha, a IA pode fazer isso, ele está vendendo o produto dele, a pessoa muitas vezes não tem o costume de lidar com a tecnologia, não entende que aquilo é uma propaganda disfarçada e acaba levando aquilo como verdade. E aí muita gente vem falar comigo, pô, eu vi uma IA que prospecta e traz 100 clientes por dia para mim. Eu falei, cara, não é bem assim, né? Vamos conversar direitinho. Então, eu vejo que isso está acontecendo muito, né? Está acontecendo muito. E tem também as pessoas que, por incrível que pareça, nunca nem lidaram com inteligência artificial nenhuma e estão carentes desse assunto. E é muito importante, é muito importante. Como eu citei com vocês há um tempo atrás, uma frase do CEO da Google, né? Que a produtividade que a inteligência artificial gera
não te faz trabalhar metade, não faz trabalhar você, Menos. mas faz você produzir o dobro, né? Excelente, excelente. Você vê que, além da dedicação em compartilhar, também tornar, desmistificar e também tornar mais transparente Exato. e trazer a verdade sobre a tecnologia. Perfeito. Excelente. E qual é o perfil da pessoa que mais se beneficia do seu conteúdo? Que você tem compartilhado esse conteúdo, né? Quem Sim. você tem em mente quando cria esses conteúdos? Tá. Como eu disse, o Seis Segredos Tech, o canal, eu comecei pensando em pessoas totalmente leigas, nem na tecnologia, conhecimento nem na tecnologia, mas que tinham vontade de saber, e eu me sentia assim, com a obrigação de trazer isso para cá, pelo fato de eu ter tido a oportunidade de entender e falar, pô, o pessoal precisa saber o quão bom é isso aqui. E outra coisa, precisa saber o como usar da maneira correta, com segurança, para não ter problema de colocar dados, vazar dados. Perfeito. Como já houve casos de empresas gigantes que vazaram dados por meio da inteligência artificial. E como é um mercado hoje trilionário, eles têm muita influência e muito poder. Então, mesmo que seja um erro deles, isso acaba sendo abafado e quem sofre é realmente quem está usando ali. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, um primeiro ponto é esse, mas eu também, pela consultoria inclusive, a gente fala muito diretamente com empresários também, tá? Mas dá para passear bastante nesse meio. Pessoas que não entendem nada, ou estudantes, inclusive, como a gente vê na Unimes, dá para usar a inteligência artificial para estudar, e não é para fazer o TCC por você, nem nada disso, mas se você quer estudar de verdade, a IA pode ajudar muito e muito bem. Fica a dica aí, então você nos acompanha nesse episódio, compartilhe com quem você puder também, porque aqui tem uma desmistificação sobre a inteligência artificial. E a gente tem observado que muitas pessoas consomem conteúdo, né? Muitas pessoas têm consumido conteúdo de IA, mas pouca praticidade na aplicação profissional. Exato. Isso é um fato, né? Sim. Então, a gente tem um caminho muito bom aqui a seguir nesse Pod Unimes, edição especial sobre inteligência artificial. Diogo, para quem nunca parou para entender o que está por baixo do chat GPT, Perfeito. o que é de fato uma IA generativa Perfeito. e como você explica isso sem assustar e sem simplificar demais, por favor. Vamos lá. A gente lida com IA muito antes da IA generativa. Então, quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de Netflix, Amazon Prime, esses streamings de conteúdo, tem IA ali dentro. Aquilo que sugere para você e acerta tão bem aquilo que você gosta é uma inteligência artificial, que a gente chama de machine learning, né? A inteligência artificial que entende os hábitos das pessoas, ele capta informações, dados, faz esse cruzamento de dados e te sugere algo que você vai gostar. E-commerce também tem isso, né? As sugestões lá do Mercado Livre, você pode gostar disso. Cara, por que acerta tanto, né? Tem uma inteligência por trás ali trabalhando. Mas o que estourou através da OpenAI, do ChatGPT, foi a IA generativa. E por que surgiu esse termo generativa? Porque ela gera alguma coisa realmente. Então essa IA que gera um texto, que gera uma imagem, que gera um vídeo, músicas hoje em dia. Então é uma IA generativa, foi o que entrou no mercado e massificou. E aí, o que é a inteligência artificial por trás disso, né? Tem muita gente que fala, o ChatGPT é uma inteligência artificial, o Gemini é uma inteligência artificial. Tudo bem, é uma inteligência artificial como uma nomenclatura de mercado, né? Mas ali é um produto onde a inteligência foi plugada. Então aquilo é um produto pronto para você lidar com a inteligência artificial de alguma maneira. Porque se você tivesse só o que a gente chama de modelo de inteligência artificial, a LLM, né, Large Language Model, ele não faz, por si só ele não faz nada. Então é uma inteligência, vamos dizer assim, bem basicamente, é um monte de conteúdo que está ali dentro, que foi treinado, um robozinho que foi treinado, mas se você não interagir com ele, não faz nada. Então o ChatGPT e o Gemini foram uma casca, né, uma interface que eles criaram de uma maneira que você lide com essa inteligência artificial, que você interaja por meio de chat, né? Perfeito. Então, ali você tem uma IA generativa de texto, e hoje em dia já gera imagem ali dentro também, gera vídeo também, mas você interage. Então, a inteligência artificial são esses modelos. E a casca é um produto que foi feito para você interagir. E a gente, por exemplo, com a Brose AI, a gente cria produtos personalizados
plugando a mesma inteligência que é utilizada no ChatGPT, entendeu? Perfeito. Então essa que é Nossa, a nuance e a muito diferença, bom. entendeu? Vocês entenderam? Se vocês não entenderem algo, mandem suas mensagens, compartilhe conosco, dúvida. porque nós estamos à disposição. Nossa missão é compartilhar conhecimento e fazer você se transformar, melhorar a tua condição de vida e evoluir como ser humano com os conhecimentos que nós compartilhamos aqui. Puxa, Diogo, e onde a IA erra? Porque tem essa questão também, né? Quais são as limitações que mais pegam as pessoas de surpresa, Diogo? Eu vou falar algo meio polêmico aqui, tá? A IA não foi feita para responder, te dar a resposta certa, ela foi feita para te responder. Muito bom. Então, o intuito, por exemplo, vocês já devem ter passado por alguma situação de você ter uma ideia e colocar essa ideia no ChatGPT e ele falar, cara, muito boa ideia, ótimo, vamos fazer assim, o que você prefere? Vamos começar por aqui, por aqui. Por quê? Se você não fica contente, você para de pagar, você para de usar. Então, como eu falei, é um produto, né? Então, sempre confira as respostas da inteligência artificial e nunca leve ao pé da letra. Perfeito. Eu fiz uma brincadeira no meu Instagram e eu gravei um vídeo conversando com o Gemini, só para você ter ideia do que eu estou falando nesse ponto de agradar. E falei assim, eu preciso lavar meu carro, tá? Falando em voz com a IA. Eu preciso lavar meu carro. Só que o Lava Rápido é aqui na esquina de casa, fica a 50 metros. O que você acha melhor, eu ir de carro ou ir a pé? Precisava lavar o carro. E a IA respondeu, poxa, Diogo, é tão perto, é muito melhor você ir a pé. Porque aí você ainda faz um exercício e você ganha esse tempo, você caminha, vai ao ar livre e tal, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, mas eu preciso lavar o carro, como é que eu vou lavar o carro? O carro ficou em casa. Ah, sendo assim, é verdade, então é melhor você pegar o carro e ir. Muito boa brincadeira. É inteligente, mas você tem que saber... É muito importante. E interpretar e saber levar ela, porque senão ela vai te levar e pode ser que ela te leve para um lado errado. Não pode fechar os olhos e seguir o que está sendo dito. Exatamente. Né? Por isso que é interessante, como a gente vê, o desenvolvedor vai perder o emprego dele. Mas como é que alguém que não sabe desenvolver nada, não entende de segurança, não entende de banco de dados, vai só pedir para ela gerar alguma coisa e você não sabe o que ela gerou? Perfeito. Você vê a interface, o negócio funcionando, mas por trás como é que tá? Como é que tá a segurança daquilo? Tem porta aberta, entendeu? Então tem todas essas nuances aí para tomar cuidado. Né? Muito bom, muito bom. E é isso que também essa pergunta vem ao encontro disso. Né? Tem alguma preocupação real de segurança que o usuário comum deveria ter ao usar a inteligência artificial no trabalho ou nos estudos? Quais são as preocupações importantes aí? Tem, as atenções, né? Como eu disse, né? Com o mercado muito em alta e que está movimentando muito dinheiro, eles estão com muito poder para talvez baixar a poeira de algumas coisas que são erradas da parte deles, né? Certo. Existem coisas que nós podemos controlar e outras não. Como, por exemplo, você tem o e-mail da Google. Você tem algum e-mail do Gmail? Eu acho que 99% da população vai ter um e-mail Gmail. Sim. E já usou o Google para alguma coisa. Se você for ler a política de privacidade deles lá, ele está falando que é tudo muito seguro. A gente tem que acreditar, você não vai fazer o quê, né? Ou a gente acredita ou não usa. Então a gente tem que acreditar. A inteligência artificial a gente acaba caindo nesse mesmo ponto. Mas tem algumas coisas que nós podemos controlar, que aí a gente vai fazer a nossa parte e tentar acreditar que a empresa vai fazer a dela, né? Uma das coisas que pouquíssimas pessoas fazem, por exemplo, no ChatGPT. Pouca gente sabe que tem uma configuração lá que, por padrão, ela vem ativada. Que é o quê? Você está autorizando que os dados que você troca no ChatGPT sejam utilizados para treinar novos modelos de inteligência artificial. Então, esses modelos são criados quando sai uma atualização de nós estamos no modelo 5.3, agora saiu 5.5, 5.4. Eles treinam o modelo, ou eles pegam o mesmo modelo e retreinam, fazem uma adição falando basicamente aqui, tá? Uhum. Uma adição de conhecimento ali. E aí eles estão falando que eles podem usar isso que você trocou, esses conteúdos que você trocou, para treinar esses novos modelos. Pode acontecer de algum dado seu estar ali no meio, Sim. Né? E aí alguém falar sobre algum assunto e ele puxar alguma coisa relacionada àquilo que você falou. Então, se você for nas configurações, aí tem lá controle de dados. Olha, dica importante. Você consegue desabilitar essa parte aí, que já é a nossa parte que a gente faz, né? Pronto. Fantástico. Outro ponto. Você já compartilhou alguma conversa do ChatGPT com alguém? Tem um botãozinho lá em cima, compartilhar. Eu nunca compartilhei. Eu já recebi compartilhamentos. Exato. Então, o que acontece?
Dizem que já corrigiram, mas aí de novo, é o risco que você toma ou não, né? Aconteceu de esses links indexarem na busca do Google. Uau! O que isso significa? Você compartilhou o link com alguém da sua conversa, às vezes é alguma coisa relacionada à empresa, ou pode ser algo pessoal, não importa. E alguém pesquisar no Google sobre aquele assunto e apareceu o link da sua conversa lá, porque tem muito a ver com aquilo que o cara pesquisou. Uau. Aconteceu. É fato, aconteceu. A Google disse que já corrigiu, o ChatGPT disse que já corrigiu, mas também, nessa parte de controle de dados, você consegue ver todos os links, gerenciar todos os links que você já compartilhou e excluir. Perfeito. E aí aquele link para de funcionar. Mais uma dica importante. Exatamente. E aconteceu recentemente também, no Gemini da Google, que uma pessoa conversando com o Gemini chamou ele de outro nome. Chamou a menina de outro nome. Mas por que você está me chamando desse nome? Quem que sou eu? E deu os dados de outra pessoa completamente diferente do que era ela. E aí a pessoa era um rapaz. E ele deu o nome de uma mulher. Aí ele procurou, como ele deu um nome completo, ele falou, deixa eu ver se esse nome existe, se ela não está inventando. O nome existia. Ele entrou em contato com a pessoa e todos os dados realmente bateram. Então, a gente entendeu que esse banco de dados aí, a IA deu uma confundida, pegou informações de outra pessoa e falou para outra. Uau. Isso é perigosíssimo. Você Muito. escutou isso na mídia? Eu não escutei. Então, aí você vê, isso seria algo que teria que estar disseminado né? Mas assim, eu não estou querendo ser o cavaleiro do apocalipse e falar que tudo vai dar errado. Não, você está respondendo a pergunta sobre mas segurança, tecnologia tem dessas, né? Então a gente tem que tomar o cuidado que a gente pode tomar e tentar confiar que a empresa vai fazer a parte dela. Está fazendo jus ao que nós falamos, desmistificar a inteligência artificial e tornar tudo um processo transparente. Isso tem muito claro no Diogo, né? Vocês percebem isso, né? Essas dicas, essas observações não são abordadas normalmente e são dados importantes para que você possa se cuidar. E a IA generativa versus a IA tradicional, por que essa distinção importa para quem vai usar no dia a dia? Isso foi um pouquinho que eu falei da Netflix, da rede social, né? A rede social, a IA, Machine Learning, ela é especialista em captação de dados, cruzamento de dados, e nesse caso dá uma sugestão sobre alguma coisa, né? E a IA generativa é aquilo que você pede para ela fazer alguma coisa e vai te auxiliar na execução de alguma tarefa, ou te dar um texto, ou criar uma imagem, um vídeo. Então é isso que a gente está vivendo mais hoje, né? E a gente está entrando numa era agêntica, que é o nome, vamos dizer assim, comercial, mercadológico que estão dando, que são os agentes de inteligência artificial que, entre aspas, eles têm uma certa autonomia de tomarem decisões e executarem tarefas por si só. Mas não porque eles entenderam que tem que executar. Você tem que programar ele antes para isso. Ensinar ele, treinar ele para ele fazer aquilo, mas ele faz por conta própria. Como, por exemplo, atendimento no WhatsApp. Né? Então, hoje em dia tem várias empresas utilizando uma IA para atender o WhatsApp. Isso me permite um case de sucesso interessantíssimo disso, da Magazine Luiza, que chama Zap da Lu. Você entra hoje no WhatsApp da Magazine Luiza, você faz desde a pesquisa de produto, conversando pelo WhatsApp com uma inteligência artificial, desde a pesquisa de produto até a finalização da compra. Então você paga direto pelo WhatsApp. São mais de 3 milhões de produtos que a IA tem acesso e 300 mil vendedores. Então é o sistema de marketplace inteiro da Magazine Luiza dentro do WhatsApp. Fantástico. São centenas de agentes trabalhando em série ali dentro, agentes de inteligência artificial. E para você ter ideia de mercado, em relação ao aplicativo normal da Magazine Luiza, o faturamento foi 3 vezes maior no WhatsApp do que no aplicativo. Por quê? Porque é uma linguagem natural, você está conversando e vai sugerindo e vai trazendo e ela vai entendendo aquilo que você quer. O que o cliente ou o consumidor está querendo, né? Entrega o produto exatamente como ele precisa. Né? Exatamente. Uau! Então agora nós estamos entendendo melhor todo esse complexo, né? Mas de uma forma que você, ao entender melhor, você vai usar bem sem ter que ser um expert, né? Exato, é isso que eu ia falar. Não precisa se preocupar muito com isso, né? Eu acho que o que a gente tem que entender hoje é que a inteligência artificial pode te ajudar muito no dia a dia. E eu não estou falando de agente, eu não estou falando nada disso. Estou falando das ferramentas que existem no mercado, o ChatGPT, o Gemini, ele já pode te ajudar muito e com uma qualidade excepcional. E uma coisa que nós temos visto também, e é muito recorrente, é fazer um bom prompt. Né? Então tem essa questão, engenharia do prompt. Né? Isso é uma habilidade real ou é só mais uma buzzword de mercado? Perfeito. Ótima pergunta. Já foi uma habilidade real. Eu lembro que há uns 3 anos atrás,
falavam que surgiu uma nova profissão, engenheiro de prompt. E realmente era preciso, antigamente, você ter uma estrutura excepcional de prompt. Para quem não sabe, prompt é a instrução que você dá para a IA, né? O que você escreve, o que você pede para ela. Você tinha que ter uma estrutura muito clara para ela te dar uma resposta condizente com aquilo que você precisava. Hoje em dia, como eu falei, né, eles vão retreinando modelos, treinando novos modelos e usando informações de usuários. Então, o que acontece? Cada vez mais a inteligência artificial já entende as nuances do humano, o como que ele faz, o como que ele lida, o como que ele fala. Então, você não precisa ter uma estrutura de prompt tão perfeita assim, porque ela já interpreta muito melhor aquilo que você fala. Linhas. Exatamente. Só que isso não tira a obrigação de você dar contexto para a inteligência artificial. Ok. Uma coisa é eu pedir para ela assim, escreva para mim um texto sobre futebol. Ela vai escrever um texto sobre futebol. Vai. Agora, escreva para mim um texto sobre futebol da década de 70, com foco no Pelé, 3 parágrafos no estilo jornalístico. Então, eu dei um contexto daquilo que eu quero, uma linha de raciocínio, ela vai seguir aquilo ali para você. Então, vai ter 2 resultados bons, mas 2 resultados diferentes. Aí você tem que entender o que você precisa. Perfeito. Ela vai interpretar perfeitamente o que você falou, mas ela vai te entregar um resultado diferente do outro. Nossa, fantástico. Muito bom. E qual é o erro mais comum que as pessoas cometem quando interagem com uma inteligência artificial? Isso é engraçado. Eu acho que a gente está numa era de falta de paciência, né? As pessoas querem tudo muito rápido. E se você for parar para pensar, há pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha nem inteligência artificial. E hoje ela faz as coisas tão rápido, né? E as pessoas ainda têm pressa de aguardar que a inteligência artificial faça algo. Então, o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem é pedir alguma coisa, por exemplo, usar exatamente esse exemplo do texto do futebol. Ok. Ela não pensou, ela acha que a IA tem que entender aquilo que ela quer efetivamente. E ela pede algo muito generalista. A IA entrega aquilo, ela fala, isso aqui não presta, tchau, e fecha e acabou. Então esse, na minha visão, é o maior erro. Mesmo que tenha sido uma resposta não tão boa, continua esse é o objetivo do chat ali, né? Quando eu digo chat, a conversa, né? Pode ser o chat GPT, a interação, né? Esse é o objetivo da interação. Cara, gostei do texto, mas vamos melhorar isso? Vamos reduzir o tamanho? Vamos focar nisso? Se você não fizer isso no primeiro prompt, você pode continuar. Então, poucas pessoas vão se aprofundando no assunto, na resposta, e já desistem de cara e falam, isso aqui não funciona para mim, isso não é bom. Principalmente as pessoas que nunca usaram, né? Não, e fantástico, uma coisa que você tem que saber o que você quer. Né? Exatamente. E explicar como você quer. Nossa, explicar, não o como talvez, mas dar mais detalhes para aquilo vir mais bem preparado para você. Exatamente. É isso, esse é um bom prompt. Fantástico. Isso muda completamente o jogo, né? Porque deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma forma de pensar e estruturar melhor para gerar conteúdos, não para o dia a dia apenas, mas para o próprio trabalho. Posso dar outra dica? Claro, por favor. É isso, exatamente o que você falou, Ricardo. Deixa de ser genérico e passa a ser específico para você. E tem uma coisa muito importante, que isso é 99% das pessoas não fazem também. Dentro das configurações do ChatGPT, por exemplo, tem a personalização. Então ali você consegue descrever tudo que você faz da sua vida, quem você é, inclusive como você quer que o ChatGPT te chame. E aí você tem lá um apelido, você coloca, por exemplo, o cargo que você tem numa empresa, ou com o que você trabalha, você coloca o contexto da sua vida. Perfeito. Sou casado, tenho um filho, tenho um cachorro, eu atuo em tal área, estou estudando tal coisa. Então, a partir daí, tudo que o ChatGPT te responder, ele vai levar em consideração esse isso. Contexto todo. E aí vai ficar muito mais específico para você. E com o tempo ele tem a memória que ele vai gravando coisas sobre você e vai ficando cada vez melhor. Só que se você adianta isso, coloca nas personalizações, você já deu 10 passos na frente de todo mundo. Nossa, fantástico. Ótimo. Ótima consideração. Para que tipo de tarefa a engenharia de prompt mais faz diferença no dia a dia de um profissional comum? Eu acho que é justamente nessa personalização da resposta. Né? Vamos chamar de engenharia de prompt todo esse contexto que você coloca na inteligência artificial. Descomplica aqui. Engenharia de prompt, tem que fazer engenharia. Exato. Não, é só a forma como você como que você pede, como você exatamente. Então, quanto mais contexto der, melhor, mais específica vai ser a resposta, melhor vai ser a resposta para você. Eu acho que isso vale em todos os cenários, em todas as áreas de atuação, seja no estudo. Hoje em dia o ChatGPT, o Gemini, ele tem uma ferramentinha lá que você seleciona o modo estudo. Então ele se transforma especialista em estudar. Ele cria testes, cria cards interativos
com perguntas e respostas no verso, ele faz questionário, te dá uma nota depois, ó, você acertou tanto, você errou tanto. Então, isso são as especificidades que você consegue com a IA. Fantástico, fantástico. Nossa, eu estou adorando essa conversa, acho que você também que nos assiste ou nos ouve, porque nós estamos com um expert apaixonado pelo conteúdo e mais do que isso, né, disposto a compartilhar conhecimento. Fantástico, você reúne aí de uma forma muito simpática, né, muito agradável, acho que vocês estão curtindo bastante. Essa é uma pergunta que é muito comum. ChatGPT ou Gemini? Qual você recomenda para começar e por quê? Bom, a primeira resposta que eu tenho, você poderia trocar ChatGPT e Gemini por qualquer nome de qualquer ferramenta e eu ia te dar a mesma resposta, que é depende. Essa é uma boa resposta. Depende muito do que você quer. Dentro, por exemplo, da minha empresa, a gente usa o Gemini a maior parte do tempo. Por quê? Porque a gente tem contratado o Google Workspace, por exemplo, que é o ecossistema todo da Google, e-mail profissional, e todo acesso ao Gmail e tal, tudo, né, bonitão lá. E aí o Gemini faz muito sentido para mim. Sim. Só que eu sou um pouquinho também, eu não sou parâmetro para ninguém, né? Porque eu tenho o Gemini pago, eu tenho o Claude, eu tenho o ChatGPT, eu tenho o Inner AI, eu tenho o Abax, eu tenho várias ferramentas, porque eu estou testando e usando o tempo inteiro, né? Mas depende por isso. Se você tem um ecossistema Google, por exemplo, o Gemini ele integra com tudo e te facilita a vida de uma maneira surreal. Fantástico. Então você vai adicionar o Gemini em todos os aplicativos da Google. Então se você está mexendo com planilhas, ele vai estar ali dentro. Se você está mexendo com documentos, ele vai estar ali dentro. Se está no e-mail, ele está ali. Na reunião que você faz online, ele está ali. Então, um exemplo básico. A gente pediu para um cliente nosso de e-commerce uma planilha, né, dos últimos 12 meses de venda. Então deu uma planilha de mais de 5 mil linhas. E a gente começou a fazer análises com o Gemini, dentro do Google Sheets, ali do Google Planilhas. Você pede uma análise, por exemplo, produto curva A de faturamento X até Y, em 5 minutos. Minutos? 5 minutos. Ele analisa 5 mil linhas e traz a resposta para você. Cria um gráfico de pizza por categoria, tá? Fantástico. 30 segundos. Então imagina quanto tempo que eu não demoraria para analisar 5 mil linhas de planilha, separar por categoria. Dá para criar planilha dinâmica? Dá. Mas, cara, é muito mais prático. A reunião, eu transcrevo a reunião inteira. Quando termina a reunião, transcrever é transformar o áudio em texto, né? Uhum. Então a IA fica analisando, ela identifica quem falou o quê. Quando acaba a reunião, eu já tenho um resumo da reunião completo, o que eu preciso fazer a partir de agora e todo o contexto da reunião ali. Então, para mim, o Gemini funciona muito bem por isso. Perfeito. Porque eu tenho todo o ecossistema da Google. ChatGPT, eu acho que para a grande maioria das pessoas, ele vai funcionar muito bem pela praticidade e facilidade do uso. Você tem muita ferramenta, muita conectividade com aplicativos externos. Então, coisa que o Gemini não tem. O Gemini focou no ecossistema Google. O ChatGPT ele consegue conectar com aplicativos de diversas áreas, segmentos, mesmo no plano gratuito, tá? Por exemplo, o Canva. Cara, muita gente conhece o Canva. Sim. Usa para criar uma arte para rede social, um layout. Então, você sabia que você pode conectar o seu Canva no ChatGPT e falar para ele criar uma arte no Canva? Ele vai criar uma arte no Canva, te traz 4 opções dentro do ChatGPT, 4 opções criadas no Canva, e você escolhe, vai abrir no Canva, vai editar, vai mudar o que você precisa, mas você não precisou começar do zero. Então, por isso que eu falo depende, né? Então, você tem o Claude que vai ser bom em códigos. Então, é isso. Eu acho que vale a pena testar todas e você cria uma caixinha de ferramentas ali. Quando eu precisar lidar com o ecossistema do Google, Gemini. Muito Quando bom. eu precisar fazer isso, ChatGPT. Quando eu precisar fazer aquilo, eu vou em outro. E assim vai. Olha só, então você que está familiarizado, acostumado com o GPT e já conhece um pouquinho mais, não sabia talvez dessas especificidades. Então, dependendo do que você precisa, da plataforma, do ecossistema, se você usa muito o Google, né, tudo que está no Google, olha aí, é uma boa dica usar o Gemini, porque aí você vai ter integração. E quanta informação boa, né? Nossa Senhora. Tem um aplicativo da Google, perdoa, que chama Notebook LM. Para quem é estudante, ele é um absurdo. Sim. Que a partir dele ele se torna uma inteligência artificial especializada no conteúdo que você coloca nele. Então, se você, por exemplo, está fazendo um EAD, está estudando uma matéria, você pega a apostila, joga ali dentro, ele se torna especialista daquilo e vai te responder somente com base naquela fonte. E a partir dali você consegue criar mapa mental, consegue criar relatório, infográfico, apresentação, vídeo, áudio, tudo pelas fontes que você colocou ali. Isso você consegue usar de graça. Então procura lá, Notebook LM, que Nossa, vale muito a excelente. pena. Obrigado, viu, Diogo?
O que são os GPTs personalizados Legal. e quando faz sentido criar, né, ou usar um? Aí entra um pouquinho mais na parte de agente, vamos dizer assim. O GPT personalizado, como eu disse, né, você pode personalizar o seu chat GPT para você, para ele te responder de uma maneira, né, que você queira ali direcionado. O GPT personalizado, você adiciona uma camada a mais ali. Tá. Então você pode adicionar um conhecimento nele. Então você pode adicionar arquivos dentro dele, desse GPT personalizado, e aí ele vai levar aqueles arquivos em consideração e vai te responder dentro do ecossistema daquilo que você falou. Muito bom. Inclusive você consegue... É legal porque ele tem uma inteligência artificial que cria o GPT para você. Você não precisa saber criar. Então quando você clica lá em criar GPT, você só descreve o que você precisa e ele automaticamente começa a fazer aquilo que precisa para executar aquilo que você pediu. Só que ele extrapola um pouquinho. Você consegue conectar ele com coisas externas, então fazer ele buscar coisas em lugares externos e trazer para você. E aí você cria uma coisa, por exemplo, eu tenho lá um GPT que eu criei que chama Round Table. É uma teoria, né, do Napoleão Hill, que é você debater uma ideia com várias pessoas. É como se fosse uma mesa redonda. Ah, muito bom, muito bom. Então eu criei um GPT personalizado chamado Round Table, que eu coloquei o próprio Napoleão Hill, o Sam Altman, o Joel J e o Elon Musk. Fantástico. Aí eu preciso debater uma ideia, eu jogo uma ideia lá e eles debatem entre eles e eu fico só olhando. E tem a fala deles, e né? Eles debatem entre eles e depois traz uma conclusão. Então isso é um GPT personalizado, você consegue criar esses ecossistemas à parte. Nossa, ali. fantástico. Quanto aprendizado. Obrigado, Diogo. E aí, além do GPT e do Gemini, quais são as ferramentas que mais impressionam você, ou impressionaram você, nos últimos meses? Porque isso evolui muito rápido. Muito rápido. Quando você falou de engenheiro de prompt, quando foi criado o engenheiro de prompt? Há quanto tempo foi? Exato, uns 3 anos atrás começaram a falar já não há disso. mais necessidade. Então Então as coisas mudam muito rápido. muito rápido. O que você tem visto que tem mais chamado a atenção nesses últimos meses? Além do Gemini, do GPT? Tá. De ferramenta de mercado, assim, pronto, o Claude, né, da Anthropic, ele é sensacional e está ganhando muito mercado. Muito mercado, mesmo com o público um pouco mais, vamos dizer assim, leigo, né, para uso pessoal. Porque, num primeiro momento, ele foi criado muito mais pensado nos desenvolvedores. Então, ele tem o Cloud Code. Só que eles começaram a criar coisas que ele acessa o seu computador, pastas, arquivos, e você cria um ecossistema com ele que é muito bacana. Mas acho que, além disso, tem uma era aí de uma ferramenta chamada OpenClaw. Esse OpenClaw é um framework, uma estrutura que um programador desenvolveu, em que ele é um agente pronto, por exemplo, e você pluga a sua inteligência. Então você pode usar a inteligência do GPT, do Claude mesmo, do Gemini, DeepSeek e tantas outras, você pode plugar ali. Só que ele já tem um framework pronto para ser meio autônomo. Então você conecta ele, por exemplo, no seu WhatsApp ou no seu Telegram e você conversa com ele, ele vai aprendendo sobre você e ele começa a ganhar uma certa proatividade. Então eu tenho isso no meu celular e aí ele tem acesso à minha agenda, ele tem acesso às minhas tarefas, ele tem acesso à lista de clientes, às minhas reuniões, aos meus documentos. Então ele começa com o tempo a se tornar mais proativo. Olha, tem uma reunião que vai começar a tal hora, seria interessante você fazer isso, se preparar para isso, porque você vai ter uma tarefa para fazer em tal horário. Então isso eu acho que é o futuro e futuro presente em que as coisas vão caminhar. Essas inteligências artificiais um pouco mais autônomas que vão te auxiliar diretamente no seu dia a dia. Isso aí tem me impressionado bastante. Fantástico. Porque você consegue, por exemplo, falar para ele, olha, esse aqui é o escopo de proposta comercial que eu tenho. Então, a partir dali, ele entende que aquilo é um escopo e quando você pedir para ele criar um escopo, ele já vai criar naquele estilo. E ele já vai ler a transcrição da reunião que você teve com a empresa, já vai ler todo o contexto, todas as informações que tem e vai criar o escopo para você. Então, quanto que não adianta de tempo isso aí? E esse sistema sabe mais sobre nós do que nós mesmos, né? Exato. A tua esposa Carla tem acesso a esse framework? Porque ela pode saber, orientar e te pedir coisas baseadas naquilo que você já tem de conhecimento, né? É verdade. Eu estou fazendo uma brincadeira porque Sim. nós somos bem comandados, né? Lógico. Nossas comandantes, nossas esposas. Eu, Não a tenho Ana, dúvida. o Diogo, a Carla. E é tão importante a gente ter uma sinergia. Eu acho que isso também permite aí uma sinergia de agendas, de conhecimentos, de habilidades.
Para falar a verdade, ela não é muito ligada Não. nisso, por incrível que pareça. Ela já tem um expert em casa, né? Poxa vida. e ela nunca foi muito ligada na tecnologia. Ela é aquela que usa o celular muito bem, apesar de, como trabalho, ela lidar com redes sociais também, Aham. ela não é muito focada na tecnologia, assim. Então, quando precisa, eu que acabo ajudando os dois ali na organização disso, mas ela fica mais nos bastidores. Mas é engraçado que às vezes ela quer usar o meu... Porque, assim, existe uma grande diferença, isso é importante as pessoas saberem também. Aham. Por exemplo, do ChatGPT gratuito e o pago. Né? Ah, isso é importante. E ela Legal. não, por ela usar pouco, ela não vê necessidade de ter o pago. Perfeito. Só que às vezes ela vê a necessidade de precisar de uma resposta melhor. Mais elaborado. Aí ela vai no meu, que é pago. Ah, E ela perfeito. fala lá, GPT, aqui é a Carla, tá? Aí ele já começa Ele individualiza pra cá. ele começa a lidar com ela diferente. Oi, Carla, quanto tempo? E aí, como é que tá? E aí ela conversa com ele, depois vai embora e tá tudo certo. Nossa, eu estou muito contente porque tudo isso ele passa a impactar não só em produtividade, né? Mas também na forma como os profissionais, e aí falando para o segmento que vai usar a ferramenta para a atividade profissional, esses profissionais começam a se posicionar melhor, entregar melhor, Com certeza. com mais qualidade Com e certeza. com maior velocidade, o que reduz não o tempo, mas aumenta a produtividade e aumenta o tempo disponível para criar, para raciocinar, para pensar, para melhorar, elaborar melhor esses processos, Sem dúvida. né, Diogo? Sem dúvida. Isso tanto para o empresário, para o dono da empresa, quanto para os Com colaboradores. certeza. O Sam Altman, o CEO da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, ele tem uma frase, que aí eu falo tinha, porque já se concretizou. Ele falava assim, o próximo unicórnio, para quem não sabe, unicórnio é a empresa que vale mais de $1 bilhão. O próximo unicórnio vai ser de um homem só. E aconteceu já. Aconteceu. Aconteceu. É o cara sozinho, ele criou uma Sozinho. empresa com inteligência artificial. Ele começou sozinho, depois o irmão dele, então estava dentro de casa ainda. Tá. Foi com ele, mas baseado 100% em inteligência artificial, ele criou uma empresa que vale mais de $1 bilhão. Até para hoje. oportunizar o irmão estar Exato, com ele. exato. Que não precisava, exato. talvez. Talvez não precisasse. Talvez não precisasse. Talvez alguma coisinha que ele não tinha, o irmão tinha para, né? E aí foi. E Nossa, já que concretizou. fantástico. Ele sozinho, quer dizer, não tem colaborador algum. Não. A empresa ela se resolve sozinha com ele. É. E agora o irmão. E valendo mais de $1 bilhão. Né? Fantástico. Não, é fantástico. É impressionante. Diogo, qual é a diferença entre usar a IA para ser mais rápido e usar a IA para ser melhor? Dá para ter os dois? Dá. Porque muitas vezes tem aquela velha frase, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Mas eu acho que a IA está quebrando esse paradigma. Porque ela cada vez mais está entregando algo rápido e com qualidade. Perfeito. E se pegar todas essas dicas que a gente deu, você vai deixá-la com uma qualidade melhor de resposta, por exemplo, e aí você vai ter a velocidade com a qualidade. Então, o ramo, por exemplo, do desenvolvimento, que é uma das áreas que as pessoas mais ficaram com medo em relação à inteligência artificial. Cara, eu estou estudando desenvolvimento, vou perder meu emprego, porque a IA já cria códigos, né? Uhum. E hoje em dia, se o desenvolvedor participar de uma entrevista e falar que não mexe com IA, ele não é contratado. Sim. Por quê? Porque a empresa entendeu que o cara que manja desenvolvimento e sabe utilizar a inteligência artificial, ele vai fazer algo de qualidade mais rápido. Sim. Então não tem por que o cara falar, sou dev raiz, que fala, sou desenvolvedor raiz, eu faço tudo na mão. É igual você comparar a indústria a Volkswagen, que faz algo em série rápido, e o cara que faz artesanalmente, né? Mas só que sem o valor agregado. Porque se você está falando no mercado de trabalho, se tem uma empresa fazendo em meia hora e outra fazendo em uma semana, a de meia hora vai engolir, com certeza. Né? Então a inteligência artificial está caminhando para esse lado. Fantástico. Isso não tira, obviamente, o valor da pessoa que Nenhum. gosta de fazer e individualizar ou fazer a forma dela, mas é uma escolha. Exato. É uma escolha. É uma escolha. E hoje, como você bem colocou, rápido e melhor é algo que sempre é desejado, né? Rápido e melhor. É importante considerar sobre isso. Rápido, vejo- melhor e com menos custo. Rápido, melhor e com menos custos. É. Fantástico. Não, fantástico. Eu vejo isso muito no contexto acadêmico e profissional. Quem entende como usar a IA começa a ter uma vantagem real. Exato. Né? Você começa a se diferenciar pela tua qualidade de resultados. Não só pela velocidade, mas pela clareza, pela organização. Perfeito. E a tomada de decisão. Porque tomar decisão você precisa de muitas vezes um dashboard. Exato. De um conjunto de informações organizadas e naquele segundo
né? Nem no minuto, né? Você É. precisa daquela informação ali, naquele momento. E a tomada de decisão assertiva, baseada em dados e com... Nossa, isso é demais. É. E isso, igual eu falei das 5.000 linhas da planilha, né? Sim. Aí analisa aquilo em 30 segundos. Eu demoraria 2 dias. E aí esquecendo o que eu analisei no começo. E talvez perdesse qualidade, né? Exatamente. Não, fantástico. Agora, Diogo, para um aluno de pós-graduação, um professor, né? Por onde ele deve começar a integrar IA na rotina acadêmica sem virar colinha? Porque também tem essa preocupação, né? Usar a IA sempre como uma muleta, vamos dizer assim. Então, para não virar cola, como eles devem usar no dia a dia? Eu acho que tem os dois lados, né? A atualização do professor. A gente tem um projeto social no Campus Santos, que é uma instituição que eu acho sensacional, mas sem entrar muito em detalhes. A gente está vendo isso também, os professores passando por essa desmistificação da inteligência artificial também, de entender, igual eu falo para empresário também, eles vão usar a inteligência artificial. Sim. Não adianta você querer lutar contra. Então, o negócio não é lutar contra. Sim. É você se adaptar de como você entender se o aluno realmente estudou e aprendeu sobre o assunto. Excelente. E não é mais com um trabalho. Antigamente, com o trabalho você conseguia. Porque você pegava o trabalho e olhava, poxa, o aluno fez. Ainda tinha o risco de ter copiado do coleguinha e tudo aquilo, né? Hoje, ele entrega um trabalho feito em 1 minuto. Só que você tem que ter uma maneira de validar que ele estudou aquele trabalho. Porque vai ser inevitável usar a inteligência artificial. Como é que ele vai chegar no mercado de trabalho sem usar a inteligência artificial depois de tudo que a gente falou aqui? Perfeito. Se ele vai ganhar velocidade, se ele vai ganhar produtividade, ele chega no mercado sem usar, ele está fora do mercado. Fora do mercado. Então ele vai usar a inteligência artificial, mas você tem que ter uma maneira, o professor, de validar que ele aprendeu aquilo que está no trabalho. Por mais que tenha sido escrito mais rápido com o ChatGPT alguma coisa, eu acho que esse é o ponto. E o aluno, em contrapartida, ele tem que entender que ele está estudando para aprender, não para entregar um trabalho. Então, é a mesma coisa. Igual eu falei, o notebook LM, se você usar ele para aprender, facilitar o teu aprendizado, né? Porque ele vai organizar as informações, algo que você esqueceu, você vai perguntar, ele vai buscar na apostila a resposta, naquela fonte que você colocou ali. Então não tem como você fugir. É interessantíssimo. Se você pedir para ele buscar fora, ele vai buscar, vai trazer uma fonte para você também. Então, se você quer realmente aprender, a inteligência artificial vai te ajudar muito. Se você quer entregar um trabalho, ela vai te ajudar, mas você não vai aprender. Não vai aprender. É isso. Muito bom. Aqui na universidade nós temos um trabalho muito bem realizado pelo professor Mário Ferrari, que é professor do curso de Medicina e que tem colaborado muito na atualização dos docentes, dos professores, na capacitação deles no uso da inteligência artificial. Perfeito. E isso tem ajudado muito, tem desmistificado e tem colaborado muito para o desenvolvimento da docência. Isso é muito importante. Com metodologias ativas. Nossa, o professor Mário é realmente uma referência. É um estudioso em inteligência artificial. Que legal. E como ajuda, né, a instituição a produzir mais, sim, com mais qualidade. Com certeza. Muito bom. Diogo, você acredita que a IA vai substituir profissionais ou vai amplificar os que souberem usá-la? Eu já sei a resposta, mas como você pensa sobre isso, né? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que... Bom, eu acho que algumas áreas, infelizmente vai substituir. Principalmente algo, por exemplo, que é muito repetitivo, sempre a mesma coisa. Isso aí é um pouco inevitável. Padrão, né? Agora, eu ainda acho que tem tempo das pessoas aprenderem. Muito bom. Aquilo que a gente falou. Você vai perder emprego hoje para quem usa a inteligência artificial, não para a inteligência artificial. Muito bom. Então, dá tempo ainda. Não precisa se especializar tecnicamente em inteligência artificial. Não precisa fazer uma pós de IA, a não ser que você queira seguir na área, né? Mas não precisa fazer uma pós de IA. Você tem que estudar como usar a inteligência artificial a seu favor para você ganhar produtividade, ganhar tempo, aumentar a lucratividade ou do seu negócio ou da empresa que você vai trabalhar. Então, eu acho que ainda a gente tem esse tempo ainda dessa virada de chave. Vamos aprender a usar a inteligência artificial da maneira correta para você não perder mercado para quem já aprendeu a usar dessa maneira. Então, ainda tem esse tempo. Mas, infelizmente, eu acho que vai acontecer. Assim como na Revolução Industrial, máquinas tomaram o lugar de seres humanos no trabalho braçal, novamente, no que era repetitivo, no que era pesado. Sim. Se aquele profissional se atualizou para, por exemplo, operar aquela máquina, ele não perdeu o mercado. Mas se ele ficou parado e torcendo para que nada acontecesse, igual quando entrou o Uber e o taxista queria brigar na rua
né? É verdade. Ao invés de tentar... Claro, tem os motivos deles, Claro. não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a evolução vai acontecendo, as coisas vão mudando e a gente tem que se atualizar. E algumas diferenças surgem também, né? Eu uso o Uber e uso o táxi. Exato. E o táxi tem uma questão também que envolve segurança, envolve outros aspectos que às vezes a ferramenta não conseguia selecionar. Sim. Então tem todo um processo de transição, né? Eu acho que é tão importante. Então você que assiste esse nosso Pódio Nimes, né? E que está se deleitando, né? Está curtindo todo esse conteúdo, você não precisa se preocupar se vai substituir você, a IA. Na verdade, você tem que se inteirar, começar a utilizar, não ficar restrito a uma IA apenas, conhecer outras, saber um pouco mais. Você pode fazer um curso, como agora nós temos esse curso com o professor Diogo aqui na Unimes, pela Unimes Pacaembu, e que você pode começar a se familiarizar. Isso vai melhorar o teu resultado do teu trabalho, a tua evolução como pessoa, como ser humano. Nossa, vai ser demais. Exatamente. Como é importante isso. E aprendizado sempre é importante, né? Sempre. Não, nunca vai ser demais e nunca vai ser algo errado você aprender sobre alguma se coisa. capacitar sobre algo que é transformador. Exato. Né? Que melhora muito os resultados. Muito bom, muito bom. Muito bom, olha, nós estamos, eu sinceramente estou aprendendo muito com o Diogo, vocês já perceberam, né? Eu fico muito entusiasmado, assim como vocês também. Eu quero já de novo agradecer, mas a gente está chegando ao final, né? Puxa vida, encerrando aqui o nosso... Precisamos fazer mais, hein? Vamos fazer mais, tá combinado? Tá combinado. Eu acho que vocês também que nos assistem querem saber mais, né? E o Diogo compartilha de uma forma muito boa. Né? Se você pudesse dar uma única recomendação, Diogo, para alguém que nunca usou inteligência artificial, que pode ser um de vocês que está nos assistindo, e que quer começar hoje, qual seria essa recomendação? Use. Vai pelo básico, vai no ChatGPT, cria uma continha lá. Você não precisa nem ter o trabalho de criar conta. Se você está logado na sua conta do Google, você consegue logar diretamente no ChatGPT por essa conta. E automaticamente, você tendo uma conta do Google, você já tem o Gemini também. Perfeito. Então, usa, testa, não desiste, como eu falei na primeira resposta que ele der. Vai se aprofundando, vai conversando sem medo ali. Tá? Sem medo de conversar, mas evita colocar dados sensíveis, né? Sim. Colocando senha de cartão. Em lugar nenhum você deve colocar senha de cartão, a não ser na maquininha de cartão. Mas não coloca senha de cartão, evita colocar CPF, dados bancários. Mas conversa à vontade, faz brincadeira, testa o limite. Poxa, mas será que faz isso? Pergunta para ela mesma. Você faz isso? O que você pode fazer? Você pode abrir qualquer inteligência artificial e falar um pouco sobre você. E falar assim, olha, eu sou isso, isso e aquilo, eu faço isso, isso e aquilo, eu estou querendo entender sobre inteligência artificial. O que você é capaz de me ajudar? Excelente. Acabou. Aí ele vai te falar, aí você vai brincando, vai trabalhando. Lembrando que é sempre importante tomar cuidado e interpretar aquilo que está sendo compartilhado. Não levar ao pé da letra. Isso, exatamente. Não levar ao pé da letra. Sempre conferir as informações, não acreditar 100% na inteligência artificial o tempo inteiro. Se for fazer um trabalho, não... Olha, tem um fato engraçado também. Eu fui convidado para um aniversário de criança e tinha aquele site para você confirmar que você ia. Sim. E também onde você escolhia o presente. E tinha um mural para você deixar uma mensagem para a criança. E o mural ficava aberto para todo mundo ver as mensagens de todo mundo. Ia aparecendo lá. E tinha uma mensagem assim, eu não vou lembrar exatamente a mensagem, mas uma mensagem de parabéns, não sei o que lá, e logo abaixo da mensagem estava escrito assim, se você quiser uma versão mais assim, mais assado, ou seja, a pessoa não foi nem capaz de ler o que o ChatGPT entregou, ele só copiou e colou. Então, não faça isso, porque aí você, primeiro, se é para fazer um trabalho, você não está aprendendo nada, né? É verdade. E você está compartilhando informação que você nem leu, pode ter coisa errada, como eu disse no comecinho aqui, a IA foi feita para te responder. Se ela vai te responder certo ou errado, é outra conversa. Ela vai te auxiliar. Ela vai te auxiliar. Ela tem que nortear. Você não vai precisar começar do zero as coisas, né? Precisa escrever um texto. Você não vai precisar começar do zero. O tempo que você precisaria... uma apresentação, por exemplo, tem o Gama, que faz apresentações estilo PowerPoint. Perfeito. Só de pensar em abrir o PowerPoint naquele quadradinho em branco e pensar o que você vai escrever no começo, já demora. Então você pede para ele criar e vai alterando aquilo que você precisa alterar. Então você ganha muito tempo, muita velocidade, não precisa começar as coisas do zero. Nossa, excelente, excelente. Eu acho que esse episódio deixa claro que a IA não é apenas uma ferramenta, né? Ela passa a ser algo não obrigatório, mas desejável para o desenvolvimento de qualquer profissional, de qualquer área profissional. Isso. Uau, estou muito contente com esse conteúdo. E né, Ricardo, apesar de
a inteligência artificial mesmo te respondeu o que ela é capaz de fazer, quando você adquire um curso, assiste um curso, eu compro diversos cursos, assisto diversos, porque você ganha tempo. Então, se você tem alguém que já testou, já validou, já usou, você vai cortar um baita de um caminho, você vai ganhar muito tempo. Então, vale a pena também investir, né? Sim. Num curso, estudar e procurar alguém que vai te trazer essa velocidade. Nossa, faz toda a diferença você se empenhar num curso, numa formação, porque isso vai te dar condições a acelerar esse processo. Sem né? dúvida. E aí fica a dica, né, para vocês. A Unimes Pacaembu tem esse curso que é ministrado pelo professor Diogo, e nós convidamos você para conhecer um pouco mais e participar conosco desse grande processo de transformação e evolução. E aí também tem uma pergunta aqui. Opa. Onde as pessoas te encontram e como podem acompanhar o seu trabalho? Legal, né, Diogo? legal. Porque eu acho que todo mundo deve ter gostado muito do professor Diogo. Obrigado. E é importante ter essa referência, por favor. Tá bom. Como dissemos no começo, a gente tem um canal no YouTube chamado Sem Segredos Tech. O Tech é T-E-C-H. Sem Segredos Tech. Pode seguir lá. E no meu Instagram, se você quiser falar diretamente comigo, bater um papo, chamar no direct, conferir as coisas que eu venho postando, é Diogo PZ, P de Pato, Z, Lopes, com S no final. Que meu nome é Diogo Pérez Lopes, então fica Diogo PZ Lopes no Instagram, lá você vai me encontrar e a gente pode bater um papo. Está aí no GC do vídeo, Isso. Você pode ver aí na tela do seu dispositivo e seguir o professor Diogo, porque aqui tem muito conhecimento e como falamos no início, né? Nós conversamos um pouquinho antes de estarmos aqui gravando e eu logo percebi, já conheci o professor Diogo de outra ocasião também. Nós percebemos o quanto ele é abnegado e dedicado a compartilhar, a fazer a diferença. Esse trabalho que ele faz no campus, que é capacitando jovens sobre inteligência artificial, nós também vamos ter uma modalidade com a Unimes. É algo que faz um bem tremendo para nós. E eu só tenho que te dar os parabéns por isso. Muito nós obrigado. Precisamos de mais pessoas como você, Diogo. Muito obrigado. Né, Obrigado que trabalham, se dedicam, mas também compartilham e têm um olhar social. Sim. É tão importante. E nossa característica aqui na Unimes é essa também. Nosso olhar bom. está sempre para a comunidade, para estender esse benefício para as pessoas, para a comunidade. Isso é muito importante. Muito bom. Então, você que assistiu esse episódio, curtiu, compartilha com mais pessoas, acesse o YouTube do professor, conheça mais os conteúdos do Pod Unimes, porque sempre nós trazemos conteúdos que vão agregar conhecimento, que vão fazer transformação, ou vão te auxiliar a despertar para um novo caminhar, uma melhora do teu desenvolvimento, e é isso que a gente deseja, que você seja uma pessoa mais saudável, mais feliz e que tenha um desenvolvimento melhor na tua vida e que isso possa transbordar na vida de mais pessoas. Esse é o nosso espírito. Muito obrigado novamente pelo convite. Amei o nosso papo, espero que possamos conversar mais vezes aqui. Muito obrigado, professor. Eu também gostei muito. E vocês que nos acompanharam, fica o nosso abraço e eu desejo que vocês possam assistir os outros episódios com o professor Diogo Lopes, que é realmente um presente para todos nós. Até breve. Valeu, obrigado.